Boa noite, cabeças. Boa noite, Zé Médico. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. E aí? Tá joia? Boa noite aos nossos seguidores aí dessa Live, né? Isso, boa noite a todos. O terceiro programa que a gente grava aqui nesse horário. Tem mais um que a gente fez em parceria com o Jornal O Tempo na quarta-feira passada. Quero lembrar a todos que os três programas estarão disponíveis, os três anteriores estão disponíveis na plataforma IGTV, no canal do Life Center, do Hospital Life Center. Este também vai ficar disponível, gravado lá. E eu tenho o prazer de receber os dois anteriores. O primeiro programa que a gente fez foi com o nosso colega, coordenador da Neurologia Clínica do hospital, Dr. Daniel Izoni, onde nós falamos sobre o AVC e os sinais e sintomas, o que se deve fazer no caso de suspeita de um derrame cerebral, né? O segundo foi com o Dr. Caio Ribeiro, que a gente falou sobre o infarto agudo do miocárdio, sintomas cardíacos que não podem esperar durante essa pandemia. Na semana passada eu fui convidado pelo jornal O Tempo para falar sobre o que os hospitais, de uma maneira geral, e o Life Center em particular, estão fazendo para garantir a segurança do paciente, reduzir as contaminações, o risco, né, de infecção pelo coronavírus dentro do ambiente hospitalar. Então eu expliquei como é que o hospital separou os ambientes, que a gente usa a nossa estrutura, que é um edifício, né, totalmente vertical, para conseguir fazer essa separação. E aí, Uhum. dentro dessa nossa linha de falar sobre saúde durante a pandemia, eu convidei meu colega aqui, doutor Roberto Cabezas, para a gente conversar um pouco sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Deixa eu apresentar o doutor Roberto. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, ele tem um título de especialista conferido pela mais alta autoridade no assunto de cirurgia geral do Brasil. Esse título de especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões é muito difícil de obter. É titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Cirurgia Robótica. É titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É membro da International Federation for the Surgery of Obesity, que é a Federação Internacional para a Cirurgia de Obesidade. É especialista em cirurgia bariátrica e metabólica pela Associação Médica Brasileira. É um dos cirurgiões mais renomados e respeitados que nós temos no corpo clínico do Hospital Life Center e é presidente do capítulo mineiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o E convite. antes de entrar na pauta aqui propriamente dita, Roberto, eu tive algumas perguntas na quarta-feira, lá na live com o Jornal O Tempo, sobre cirurgia eletiva, né? As pessoas perguntando se elas devem aguardar passar a pandemia, se elas podem realizar a cirurgia agora, durante essa fase. O que você tem orientado aos seus pacientes nesse aspecto, assim, de uma maneira geral? Bom, primeiro boa noite a todos. Sobre cirurgias eletivas, isso é um questionamento muito grande que está tendo nos consultórios. E o que a gente tem a falar sobre a cirurgia bariátrica, pensando em cirurgia eletiva bariátrica, é porque, a princípio, todas as cirurgias eletivas tinham sido contraindicadas. Mas as cirurgias que não podem esperar, como esses outros casos, dessas outras lives que você fez, né, que foram citadas, não devem aguardar. E, em maio, o Conselho Federal de Medicina soltou uma resolução falando que a cirurgia bariátrica ela não deve aguardar, que a gente deve continuar operando. E essa é a posição da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica também.
que a gente deve continuar operando para tentar tirar o quanto antes esse paciente obeso do grupo de risco. Então, mesmo ela sendo uma cirurgia eletiva, a gente pode pôr entre aspas esse eletivo, porque é um paciente que ele é grupo de risco e não deve aguardar. Então, as cirurgias eletivas nesses casos estão acontecendo. Entendo. E de uma maneira geral, que a gente vê, né, Roberto, que já são 120 dias desde que o decreto do prefeito Calil, aqui em Belo Horizonte, né, estabeleceu a quarentena, ou seja, são um pouco mais de 120 dias no país todo que a gente está convivendo com essa pandemia e as pessoas não podem aguardar indefinidamente, né? Então, Sim, elas claro. têm que observar aí e conversar com seus médicos sobre os sintomas, aquilo que elas estão sentindo, Sim, avaliar se o quadro de saúde está piorando ou não. Então, se a gente for falar, por exemplo, um pouco da cirurgia de vesícula biliar, né? Uma pessoa que está com cálculo, né? Uma pedra na vesícula, ela pode aguardar, mas se ela estiver sentindo dor, enjoo, se estiver passando mal, ela deve conversar com o médico se tiver dela, né? sintomático, ela Isso. deve procurar, porque isso, inclusive, é um detalhe que a gente tem observado bastante, que está chegando casos mais complicados. Então, vesículas que Isso. estariam mais fáceis de operar, chegando situações mais complicadas, com colicistite mais graves, ou até mesmo episódios de Uhum. pancreatite, porque os pacientes estão assustados aguardando em casa. Isso, então, é muito importante que converse, que observe piora de sintomas, essa dor que não sentia, uma náusea que não sentia antes, que observe para que possa procurar o pronto atendimento a tempo ou a consulta médica a tempo, né, antes que vire pronto Sim, atendimento, né. claro. A obesidade, né, ela é uma considerada uma doença, né, uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo todo, né. E o que é, Roberto, obesidade que tem indicado? Hoje a gente não chama mais de obesidade mórbida, né? A gente não deve usar mais essa expressão, né? Ela é classificada em graus Em graus. diferentes, né? Então, Isso. como é que é essa classificação? Explica um pouquinho aí para os nossos seguidores. Hoje nós classificamos a obesidade, até mesmo surge, hoje o que a gente tem é o índice de massa corporal, IMC, onde a gente calcula dividindo o peso pela altura ao quadrado. Então nós vamos chegar em alguns índices. Aí arredondando mais ou menos, o normal seria em torno de 20 a 25. De 25 a 30 seria o caso do sobrepeso. E de 30 a 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40, que seria a obesidade grau 3, que é a obesidade que o pessoal fala da obesidade mórbida. Uhum. Né? Quando você diz sobre a obesidade, né, uma doença crônica aí no mundo, que é uma doença tão prevalente, hoje no Brasil, a gente tem mais da metade da população acima do peso, em sobrepeso. Já em sobrepeso, mais da metade da população. Né? Isso é uma coisa muito importante. E com algum grau de obesidade, de IMC 30 para cima, a gente já considera como 20% da população já tem um grau de obesidade. Né? Uhum. Isso é muito importante se a gente for pensar nesse cenário que a gente está vivendo hoje dessa pandemia, o Covid e tudo, é muito importante se pensar. Tá certo. E me fala uma coisa, cirurgia metabólica, né? Qual que é a diferença aí da cirurgia metabólica nas indicações, né? Porque em termos Sim, de técnica elas são bastante semelhantes, né? são semelhantes Mas, para não falar que são iguais, né? Sim, mas em termos das indicações, o indicações. que diferenciaria uma de outra? Sim. Se a gente for pensar aqui na cirurgia bariátrica, a indicação é o IMC acima de 40, obesidade grau 3, ou acima de 35 com alguma comorbidade, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto, problemas ortopédicos, apneia do sono ou o próprio diabetes. Já na cirurgia metabólica,
nós estamos pensando num IMC mais baixo. Acima de 30, obesidade grau 1, já estaria indicado o procedimento de cirurgia metabólica. Qual que é a diferença aí da cirurgia metabólica e bariátrica? Seria mais o foco. Quando eu estou falando de cirurgia bariátrica, o meu foco é a perda de peso. Para esse paciente acima de 35 ou 40 de IMC, o meu foco é a perda de peso e consequente melhora das comorbidades, hipertensão, dislipidemia e até mesmo diabetes. Quando eu estou falando de indicar uma cirurgia metabólica, eu estou falando de foco no diabetes tipo 2. O meu objetivo é tratar e controlar o diabetes tipo 2 num paciente com IMC acima de 30. Tem uns critérios para esse paciente entrar nessa indicação, mas seria aí o foco. Em linhas gerais, quais são esses critérios? Os critérios para a cirurgia metabólica são o IMC acima de 30, que é a obesidade grau 1, um quadro de diabetes não muito longo, com diagnóstico menor do que 10 anos de evolução. Esse paciente ele tem que ter pelo menos 2 anos de acompanhamento com um endocrinologista e um laudo do endocrinologista falando de uma falha nesse tratamento e controle clínico do diabetes. Então, seriam pacientes então não basta ser diabético, né? Não é aquele diabético que faz dieta e controla a glicose só com um comprimido por dia e a dieta, não. Tem que ser diabético mal controlado. Que não consegue controle, né? Que ele segue a orientação médica e dieta, com a orientação médica seguindo física, direitinho ali, ele não consegue o controle. Exatamente. Fazendo dieta, atividade física, tomando as medicações, sejam quais forem, e não está conseguindo o controle. E aí vem a indicação da cirurgia metabólica. A gente não está pensando tanto só no peso, e sim esse controle do diabetes para a gente diminuir as complicações a longo prazo dessa doença terrível, que são complicações cardiovasculares. O nosso objetivo é isso, reduzir as complicações. Mortalidade por infarto, doenças periféricas por comprometimento vascular, melhorar as complicações e já está bem comprovado aí, né, Roberto, que a cirurgia ela tem um resultado bem interessante no controle da diabetes, né? Isso aí já passou da fase de pesquisa, digamos assim, de avaliação da técnica, já está inclusive liberada pelo Conselho Federal de Medicina, né? Desde 2017 já está regulamentado por uma resolução pelo Conselho Federal de Medicina, a cirurgia metabólica, nesses casos, nessas indicações. Né? Exatamente porque vários trabalhos mostrando o controle e principalmente a melhora a longo prazo das complicações. A gente está com algumas perguntas aqui que foram enviadas previamente e perguntas aí dos nossos seguidores que estão nos assistindo. O Zé Roberto, ele pergunta aqui qual tipo de cirurgia bariátrica é mais eficaz? Existe alguma diferença de técnica que seja mais ou menos eficaz? Essa pergunta, José América, é muito frequente no consultório, e principalmente por causa dos grupos. Os pacientes hoje eles ficam em grupos de bariátrica, e aí nos grupos ficam falando sobre bypass é melhor do que sleeve, sleeve é melhor do que bypass. Eu explico muito para os meus pacientes no consultório que não existe uma melhor técnica. Existe a melhor técnica para cada paciente. Cada paciente a gente vai encontrar na nossa anamnese, no consultório, nos exames principalmente, qual que é a melhor técnica que encaixa no perfil daquele paciente. Às vezes ele quer fazer uma sleeve e os exames vão mostrar que a melhor técnica, no caso dele, vai ser um bypass. Ou o contrário. Né? Então a gente sempre procura identificar qual que vai se adaptar melhor com o paciente, tipo de alimentação, idade, o sexo, comorbidades e os achados de endoscopia. Aí nós vamos identificar qual a melhor técnica para cada paciente. Então, o tratamento, como grande parte do tratamento médico, né, ele é individualizado, é uma conversa entre o cirurgião e o paciente para identificar
aquela técnica que vai melhor se adequar ao caso do paciente. Exatamente. Então, tem não casos, por existe... exemplo, que a gente faz uma endoscopia e encontra uma hérnia de hiato com refluxo, esofagite. É um caso que a gente não deve considerar a técnica de sleeve, que é uma cirurgia Uhum, que pode piorar o refluxo nesse caso. Né? Já o bypass é uma técnica que, nesses casos, eu iria controlar o refluxo. Então, a gente tem é, situações, cada paciente tem a sua indicação. Né? uhum. O Zé Maurício está perguntando aqui se as cirurgias são cirurgias de alto risco. O risco hoje da cirurgia bariátrica, ela é semelhante ao risco risco cirúrgico de uma cirurgia outra abdominal. O risco da cirurgia bariátrica já é uma cirurgia muito bem protocolada, cirurgiões já capacitados, treinados, com todos os protocolos, então o risco hoje é muito baixo. O grande temor dos pacientes hoje, qual que é a mortalidade hoje? A literatura fala de uma taxa de mortalidade de 0,1, 0,15%. É muito baixa essa taxa de complicação, né? Semelhante a um outro procedimento cirúrgico. O que o paciente Uhum, obeso ele tem é uma taxa maior de possível complicação pela obesidade. Daí entra a indicação. Né? Ele tem uma taxa maior por ser obeso, ele tem uma taxa maior da gente pensar em trombose, embolia pulmonar, descompensação da pressão, do seu diabetes, uma cicatrização pior, uma imunidade menor. Daí a gente pensa, né, nesse meio dessa pandemia, por que a gente está uhum. indicando tanto continuar a cirurgia e não adiar a cirurgia. Né? São pacientes com imunidade mais baixa, onde o tratamento cirúrgico vai ajudar e muito nisso. Né? Entendi. Então, a questão das complicações, elas estão muito mais relacionadas à experiência do cirurgião, né, a gente pode dizer isso, do que propriamente à intervenção em si. Sim, Né? Como claro. todo procedimento médico, né, mãos mais experientes têm maior chance, maior probabilidade do resultado ser um resultado muito mais satisfatório do que aqueles que estão aí no início da carreira ainda, etc. Né? Por questão de Exato. experiência mesmo, por questão de A prática. curva de Né? aprendizado, né? Aquela história toda que o cirurgião passa. Isso. Exatamente. Agora, eu estou com muitas perguntas aqui, ô Cabeça, sobre a cirurgia bariátrica e os riscos agora na pandemia. Então, Sim, a Ana Carol perguntou sobre por que o paciente obeso é considerado grupo de risco. Né? E sim. um outro que eu não vi o nome aqui perguntou também se existe um risco maior no pós-operatório a imunidade da pessoa ficar mais baixa e ela ter um risco de contrair esse coronavírus aumentado. O que você tem visto aí nos trabalhos? O que você tem lido sobre isso? O que a gente vê, doutor Zé Américo, é que a obesidade, ela traz consigo, o problema não é só o peso, ela sobrecarrega a sua função cardiológica e ela sobrecarrega principalmente a sua fisiologia pulmonar. Então, o peso sobre a fisiologia pulmonar piora todo esse desempenho de oxigenação e de função pulmonar, que é onde esse coronavírus vem principalmente a atacar. Aí, outra coisa que é a obesidade, o paciente obeso, ele é um paciente inflamado, ele tem suas funções inflamatórias alteradas, com um sistema imunológico mais baixo. Isso também favorece a ele se tornar um grupo de risco. Porque a gente observa que em torno de 63% da mortalidade dos pacientes hoje aqui no Brasil são de doenças que estão relacionadas com a obesidade. Paciente hipertenso, obeso. Paciente diabético e obeso. Um paciente que tem apneia do sono e obeso. Então sempre a obesidade está junto ali. Se eu pensar num paciente abaixo de 60 anos, né, porque a idade também é um fator de risco, mas se eu pensar no paciente abaixo de 60 anos, a obesidade isoladamente é o principal fator de risco para o Covid, para a mortalidade. A obesidade Uhum, isolada é o principal fator de risco.
E aí você me perguntou sobre a cirurgia agora, né? O O risco. pós-cirúrgico, né? O pós-operatório, aí, Sim. se existe uma queda na imunidade geral da pessoa e ela vai ficar mais Se, sujeita a contrair a infecção. se eu pensar que eu vou fazer uma cirurgia segura, depois a gente até conversa aí sobre os protocolos do Life Center, como estão sendo, né? O que o Conselho Federal de Medicina orienta de fazer a cirurgia em uma instituição Covid-free. A gente comenta sobre isso. Mas se eu considerar que eu estou fazendo uma cirurgia segura, onde eu estou operando um paciente, foi feita a anamnese, 15 dias o paciente sem contato, sem sintomas, operamos esse paciente com todos os cuidados necessários que a gente tem. E logo após a cirurgia, a melhora é muito rápida desse paciente. Uhum. Sendo por videolaparoscopia, a melhora é muito rápida. Ele já tem uma melhora muito rápida do perfil glicêmico dele, que é uma das coisas mais importantes. O nível de glicemia desses pacientes, eles caem muito rápido, né? Daí veio a cirurgia metabólica, pensando aí também. E dessa forma, o sistema imunológico melhora muito rápido. Quando a gente pensa que em um mês o paciente vai perder, às vezes antes disso, o paciente já perde em torno de 10% do seu peso inicial, isso sobre a fisiologia respiratória é algo muito importante. Muito importante. Então a gente tira rapidamente esse paciente do grupo de risco. Por isso vem Uhum. o Conselho Federal de Medicina falando para a gente. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica falando para nós cirurgiões bariátricos: operem, não parem de operar. Vamos tirar esses pacientes do grupo de risco. Tá certo. Temos algumas perguntas sobre complicações pós-cirúrgicas, né? Então o Jefferson pergunta aqui quais são os cuidados para não ter a síndrome de dumping. A síndrome de dumping, ô Jefferson, é o seguinte: quando a gente faz, principalmente no bypass, né? Sleeve tem pouco dumping. Infelizmente, eu brinco assim com os pacientes. Mas no bypass, quando a gente faz aquele desvio intestinal e o paciente come, ingere algum alimento rico em carboidratos simples, açúcar principalmente, essa chegada desse alimento rico em carboidratos simples ou açúcar mais rápido no intestino distal, ele causa essa síndrome de dumping. O que é essa síndrome de dumping? É uma elevação rápida da glicemia seguido de uma queda rápida da glicemia, por causa de um pico de insulina que vem rebote a isso tudo. Então esse paciente vai manifestar agudamente um quadro de uma hipoglicemia severa, às vezes. Ele começa a ter tremor, suar, ter sudorese fria, taquicardia, fica pálido e começa a passar mal. Bom, o que você tem que fazer para evitar essa síndrome de dumping? Não comer doce, não ingerir carboidratos simples, que é o que a gente pede para todo mundo. Todo mundo, não só o paciente obeso, o paciente que está operado, todos devem evitar ao máximo ingestão de açúcar, ingestão de carboidratos simples, né? A gente, cirurgião bariátrico, às vezes gosta que o paciente tenha o dumping. Alguns brincam que falam que é o santo dumping, porque aí o paciente fica com medo de comer doce e para de comer doce, que é um grande vilão da cirurgia, né? O doce no pós-operatório ele pode causar um reganho, uma recidiva do peso, né? Se o paciente errar nisso. Até uma das nossas seguidoras aqui perguntou isso aqui, se é verdade que depois de 15 anos existe um reganho do peso todo, né? Não é bem assim, né, Roberto? Não é bem assim. O que a gente vê na literatura é que depois de 3 a 5 anos de cirurgia, o paciente que não operou aqui, não mudou o estilo de vida, não está acompanhando com uma nutricionista regularmente e praticando atividade física e acompanhando com o seu cirurgião, depois de 3 a 5 anos pode retornar, começar essa recidiva do peso. Então a gente vê que não é só o procedimento cirúrgico, é o pós-cirúrgico. O acompanhamento pós-operatório é fundamental para você ter um sucesso. E esse acompanhamento é o quê? Equipe multidisciplinar. O paciente que opera, pratica atividade física regular no pós-operatório, acompanha com a equipe multidisciplinar, esse não tem recidiva de obesidade. Agora, todo paciente que a gente encontra, familiar falando, fulano de tal, alguém voltou o peso, você pode perguntar. Não está fazendo atividade física e não está acompanhando com a equipe multidisciplinar.
aí sim pode acontecer a recidiva da doença. É uma doença crônica, né? A obesidade é uma doença crônica. Ela não é uma doença aguda onde a gente trata e curou. A gente controla. A gente trata e controla e acompanha. Como uma hipertensão, onde o paciente toma o remédio regularmente e mantém a sua pressão controlada. Mas se ele parar de tomar o seu captoprilzinho, ele vai retornar a pressão elevada. Obesidade, mesma coisa. Qual que é o remédio após a cirurgia? O remédio é atividade física e acompanhar com a Nutri. Esse é o remedinho que ele vai tomar para manter o seu peso, que ele abaixou com a cirurgia, mas ele vai sustentar a perda de peso com atividade física e o acompanhamento multidisciplinar. Como qualquer pessoa, né, Roberto? Para a gente Como qualquer controlar pessoa. qualquer doença crônica dessas que nós já citamos aqui, diabetes, hipertensão, tem que haver, além da medicação, mudança de hábito de vida. Claro, com certeza. Senão, ainda que seja o diabético, o que ele vai fazer? Ele vai parar de comer doce, é uma mudança de hábito, né? Sim. Então, isso aí é fundamental, né? Como você diz, tem que cuidar da cabeça também e fazer a parte mais difícil, né? A parte mais fácil acaba sendo a cirurgia, né? A parte Sim. mais difícil é a manutenção dessa perda de peso e tudo. Exatamente. Vamos falar aqui, Roberto, você falou dos protocolos, do Covid-free e tudo, então queria que você comentasse sobre isso, falasse o que a Sociedade de Cirurgia Bariátrica tem de diretriz, o que você está vendo no Hospital Life Center que está sendo feito, se está de acordo, enfim, a sua percepção a respeito ali do nosso ambiente para poder seguir Sim. fazendo essas cirurgias. Isso. De protocolo que a gente tem hoje, pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica, nesse momento, bariátrica ou metabólica, é de ter os cuidados para não haver a contaminação, né? Então, uma boa anamnese no pré-operatório, orientar esse paciente a manter um certo grau de isolamento antes da cirurgia, em torno de 15 dias, então evitar contatos. Durante a cirurgia, nós vamos comentar aí, o que o Conselho Federal de Medicina orienta, a gente continuar operando, mas em instituições que são Covid-free. O que seria o Covid-free? Instituições que têm toda a sua organização para não ter o cruzamento de contatos, né? Então, internação separada, andares separados ou leitos completamente separados, equipe de enfermagem separada, igualmente o bloco cirúrgico, um bloco cirúrgico separado para o paciente não Covid do paciente Covid, né? Pensando em leitos de CTI igual. Então, situações onde um paciente saudável ele não tem o contato com o paciente Covid. E assim, por dizer também, a equipe, né, que está, tanto o cirurgião quanto a equipe assistencial também, que ele não cruzem esses pacientes. Uhum. Né? Isso aí depois você pode até comentar como está funcionando aí no hospital. Então, no pera-operatório, pera-internação, né, durante a internação, seria isso, essa situação do Covid-free. E no pós-operatório, nós orientamos o paciente a manter também um certo grau de isolamento de 15 dias, igualmente, não ficando totalmente parado dentro de casa, trancado, porque ele tem que iniciar a atividade física como uma caminhada o quanto antes, isso ajuda na sua recuperação. Agora, as equipes que vão fazer cirurgia eletiva bariátrica durante esse período de pandemia, por orientação do Conselho Federal de Medicina, tem que ser equipes que também têm a equipe multidisciplinar com suporte por por telemedicina, né, teleconferência. Porque caso esse paciente que está num certo grau de isolamento, ele precisar de um suporte com o seu nutricionista, que ele tenha acesso ao nutricionista. Se ele precisar de suporte com o fisioterapeuta, que ele tenha acesso ao seu fisioterapeuta, né, sem ele precisar ficar se deslocando e indo a algum serviço de urgência, evitar ao máximo mesmo o contágio, né? Como que está funcionando aí o Covid-free no Life, né? A rotina então, aí. No hospital a gente tem
As nossas unidades de terapia intensiva são distribuídas em 4 andares, né? Então, hoje nós isolamos 2 andares para Covid, 2 andares não Covid. Tem 2 unidades de terapia intensiva que são em nível mesmo andar de centro cirúrgico, então uma unidade Covid tem um bloco cirúrgico que serve aos pacientes que têm suspeita e que precisam de ser operados, e no outro andar esse outro andar, o 18º andar, é um andar que tem uma UTI e o maior centro cirúrgico, e eles não atendem a casos suspeitos de Covid, né? Separamos 2 andares de internação, cujos leitos são exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus, e os demais andares do hospital não se interna paciente com suspeita, e muito menos caso confirmado de Covid, né? Então, a gente fez essa separação, a gente tem procurado isolar ao máximo para evitar esse fluxo cruzado, né? E Sim. já começa desde o pronto atendimento. Às vezes o paciente precisa de se deslocar até o pronto atendimento no pós-operatório, as entradas são independentes, o nosso pronto atendimento também, ele funciona em 2 andares, né, do Life Center, então no piso superior ficou uma área específica, totalmente isolada, na qual só se entra, né, paramentado, né, e de máscara e tudo, onde é a área para síndrome respiratória, né, que são os casos suspeitos de infecção pelo Covid, e uma entrada separada no piso inferior, onde ficam todos os demais pacientes que não têm suspeita aí de ter o coronavírus. A gente não mistura fluxo. Até os elevadores para subir em caso de internação, eles são separados, né? Tem um elevador que transporta paciente com suspeita de Covid ou caso confirmado. E toda vez que ele transporta um paciente, é feita uma desinfecção geral desse elevador, né? Então, a gente está buscando trabalhar aí com bastante segurança nesse aspecto, né, para garantir que a nossa equipe assistencial tenha segurança, que os nossos pacientes tenham segurança, que os nossos médicos tenham segurança. Limitamos a quantidade de pessoas no elevador, né, você tem visto lá. Uhum. Então, é ascensorista, colocamos ascensorista e no máximo 5 pessoas em cada elevador, porque o elevador ficava bastante cheio, então a gente adotou essas medidas aí para evitar realmente o risco, né, para reduzir ao máximo o risco de contaminação. Isso para a gente, para nós cirurgiões, é muito importante, né? Isso é que nos dá a segurança de continuar esse tratamento durante esse período. Um tratamento que a gente não pode parar, né? Então nos dá muita Temos segurança. aí a possibilidade, temos uma ferramenta, né, para teleorientação também no hospital, né, tem sido pouco utilizada, mas a gente tem aí essa possibilidade que você citou aí de equipe multiprofissional utilizar. No caso, você trabalha com a equipe do seu consultório, mas o hospital também oferece aí Uhum. a ferramenta, caso precise de uma orientação, está disponível, né? Sim. A Aline Carol perguntou quanto tempo o paciente permanece hospitalizado depois da cirurgia. Aline, hoje essa cirurgia por videolaparoscopia, ela está uma cirurgia bem mais segura. E a cirurgia videolaparoscópica, que é aquela cirurgia dos furinhos, né? Não tem o corte grande. A recuperação do paciente é muito rápida. Um paciente bem preparado. Se ele for bem preparado no consultório, passando por toda a equipe multidisciplinar, ser bem orientado, preparado pela nutricionista, ela entendendo qual que vai ser a dieta, como vai ser a hidratação, passando pela fisioterapeuta, para ela entender como que ela deve já se recuperar na própria sala de recuperação anestésica, movimentação das pernas, os exercícios respiratórios. Um paciente bem preparado no pré-operatório, bem operado, no pós-operatório, a evolução é muito boa e rápida.
Normalmente esses pacientes recebem alta com até 24 horas. Então ficam no hospital internado 24 horas. Né? Na Alguns pacientes experiência, necessitam de algum um período maior, porque dor é muito individual e tudo. Mas não passaria muito de 2 dias, né, de internação. Normalmente, esses pacientes, às vezes, eles vão embora com 24 horas de internação. O que nesse é, período de pandemia é muito interessante, né? Que o paciente ele interna, opera, recebe sua alta e melhora rapidamente em casa. tem uma pergunta aqui da Rita Paula. Quem já fez a FOB Capella pode fazer outra? Tá. Quando ela está falando de FOB capela, ela está falando da técnica antiga, a técnica aberta. Né? A técnica de FOB capela seria a técnica de bypass aberta com anel. Bom, a cirurgia revisional é muito discutido isso em congresso hoje, sabe? Hoje a gente discute muito sobre indicações de cirurgia revisional, reoperar um paciente por recidiva de peso. Estaria indicado num paciente que operou, está seguindo com a equipe multidisciplinar, fazendo atividade física, seguindo a dieta e mesmo assim está tendo um ganho, uma recidiva do peso. A gente fala em recidiva. Está tendo uma recidiva importante da obesidade. E se nós encontrarmos nos exames alguma alteração anatômica que a gente possa fazer novamente, algo em cima dessa Uhum. alteração anatômica. Então, faça uma endoscopia, a gente pode fazer um exame contrastado e ver que o volume gástrico do reservatório gástrico, do novo estômago que ela tem, esse volume está grande. Então, seria algo que eu posso reduzir? Tudo bem. Né? Então, um paciente que está acompanhando com a equipe multidisciplinar, igual a gente falou anteriormente, e tem um achado anatômico que se possa fazer algo, pode ser discutido. Né? E tem essa Uhum. possibilidade, sim, da cirurgia revisional. Não, legal, vamos recapitular aqui, Cabeça, porque pode ter alguém que entrou aí depois da gente ter começado, e pode ter perdido algum ponto interessante, apesar que vai ser tudo disponibilizado lá no IGTV, no portal, mas relembra aqui para nós, assim, rapidamente, indicações de cirurgia bariátrica. Tá. Indicação para cirurgia bariátrica, para o controle do peso na obesidade. Então, seria o paciente com índice de massa corpórea, peso dividido pela altura ao quadrado, IMC, acima de 40, que é a obesidade grau 3. Então, esse teria indicação, mesmo não tendo nenhum problema de saúde. Ou para o paciente com IMC grau 2, que seria acima de 35, junto com alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, que é a dislipidemia, síndrome de apneia do sono, problema ortopédico. Esses pacientes acima de 35 estariam indicados o tratamento da cirurgia bariátrica. Uhum. E cirurgia metabólica, quais são as indicações? Metabólica seria quando a gente muda o foco. Né? Na bariátrica, o meu foco é tratar o peso e, consequentemente, melhorar as outras comorbidades. Na metabólica, o meu foco é tratar o diabetes tipo 2. Então, estaria indicado para os pacientes com diabetes tipo 2, índice de massa corpórea de obesidade grau 1, acima de 30. Diabetes tipo 2, IMC acima de 30, com o laudo do seu endocrinologista, falando que está com difícil controle do diabetes, um diabetes com menos de 10 anos de evolução, né, 2 anos de tratamento ao mínimo sem sucesso. Então, seriam nesses pacientes. Certo. Eu estou com uma pergunta aqui, Roberto, eu vou responder aqui. A Aline Carol está perguntando se o hospital permite acompanhante. Aline, a gente permite acompanhante dentro da regra de cada convênio, dentro da regra, dentro de uma regra geral. As pessoas têm direito a acompanhante, a gente permite, obviamente, né? Tem algumas questões relacionadas ao seu plano de saúde, que às vezes o seu plano de saúde não oferece essa cobertura por alguma razão, e em relação ao acompanhante no momento da cirurgia, para ficar dentro do hospital,
aguardando enquanto o paciente está sendo operado na sala de cirurgia, a gente tem pedido, a gente tem solicitado para que as pessoas evitem isso. Então, a gente tem oferecido alternativas de comunicação via SMS, via telefone celular. A gente chama, assim que a gente vai dando a notícia, e chama as pessoas quando a cirurgia está terminando, para que elas possam ir para o hospital. Por que isso? Para evitar aglomeração, né? Para evitar, a gente tem ali várias salas cirúrgicas, né? Várias cirurgias acontecendo ao mesmo tempo, várias pessoas sendo operadas e as pessoas, os familiares ficavam do lado de fora e ficava uma aglomeração, e hoje a gente tem essa diretriz aí de evitar aglomeração. Então, por essa razão, a gente pede que as pessoas não fiquem dentro do hospital enquanto o parente, o familiar estiver sendo submetido à cirurgia, tá? Mas o acompanhante no pós-operatório vai depender da situação de cada convênio, de cada plano de saúde. Sim. A Marilene, não, Marilene já falei, a Bela BH pergunta em relação ao excesso de pele após a cirurgia, se sempre vai ter ou se vai depender de cada caso. Um certo grau de flacidez, né, de excesso de pele após a cirurgia, praticamente todos os pacientes vão ter. Porque essa pele que estava toda esticada com sobrepeso, obesidade durante muito tempo, e você tem um emagrecimento rápido, surge um certo grau de flacidez, sim, desse excesso de pele. Normalmente a gente espera até 1 ano a 1 ano e meio, que é quando a cirurgia está agindo junto com a atividade física e a nutricionista, e esse paciente vem perdendo, ele vai estabilizar o seu peso e atingir o seu objetivo final, né, o seu peso ideal, em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Aí nós encaminhamos para o cirurgião plástico, onde ele vai fazer essa correção do excesso de pele. Muitas vezes tem que operar as mamas, colocar prótese, e aí fica a técnica a ser realizada, fica de acordo com a avaliação do cirurgião plástico, qual cirurgia seria indicada. Lógico que um paciente que no pós-operatório praticou muita atividade física com ganho de massa magra, ele pode reduzir essa indicação, né? Reduz o tanto de excesso que teria, pois ele vai preencher aquele espaço que estava ocupado por gordura, ele preenche por músculo. Isso ajuda bastante no pós-operatório da cirurgia plástica. Isso. Bela, a gente vai fazer uma live aqui sobre cirurgia plástica, tá? Então você já fica convidada para participar, fica atenta aí no nosso Instagram, porque vai ser divulgado e aí você pode participar, tirar suas dúvidas aí, caso você tenha alguma dúvida com relação a isso com o cirurgião plástico, né? Tinha uma pergunta aqui sobre o tempo, no qual após quanto tempo estabiliza o peso. Então você já 1 ano, 1 ano e meio. Aí, né? 1 ano, 1 ano e meio, né? E uma pergunta aqui da Márcia Valéria e de várias outras pessoas em relação à cobertura desses procedimentos pelos planos de saúde. Como é que está a sua experiência com isso aí? É até interessante essa pergunta, porque alguém perguntou aí também, falando que tinha o IMC 42 e o convênio negou a cirurgia. Isso. Bom, os critérios para a cirurgia bariátrica que nós falamos são critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. IMC acima de 40, sem comorbidade, ou IMC acima de 35 com alguma comorbidade. Além disso, o paciente tem que ter um histórico de 5 anos de obesidade instalada e 2 anos de tratamento sem sucesso. Aí que alguns convênios estão exigindo desses pacientes o que eles chamam da curva de peso. Ele tem que mostrar esses 5 anos de obesidade instalada, isso documentado através de uma curva de peso. Então, alguns convênios têm negado porque os pacientes não têm mostrado essa curva. E como que eles conseguiriam isso? Eles teriam que mostrar o seu histórico que ele tem de acompanhamento, ou no posto de saúde, com os seus nutricionistas, com os seus endocrinologistas,
Pacientes pegam até mesmo com os ginecologistas, cartão de gestante, para mostrar que tem esses 5 anos de obesidade instalada e, de alguma forma, 2 anos de tratamento. Já nos casos de cirurgia metabólica, acima de 30 de MC, onde o foco é o tratamento da obesidade, esse não tem cobertura, esse procedimento não tem cobertura pelos planos hoje, né? Então seriam cirurgias particulares, porque ele é autorizado, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, mas ainda não pela Agência Nacional de Saúde. Então não está no rol da ANS para cobertura dos planos de saúde. Mas traz benefício para os pacientes, nos casos que têm indicação, né, aquelas Sim, indicações que você já colocou sim, aqui. totalmente, né? Muito indicado, com vários trabalhos já mostrando o controle do diabetes e a redução importante das complicações cardiovasculares que o paciente diabético está sujeito durante a evolução da doença. Então Tem é totalmente indicado. várias perguntas aqui, Roberto, sobre gestação no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Qual que é a Sim. sua experiência com esse tema? A gente orienta muito no consultório que o paciente espere a estabilização do peso. Então, em torno de 1 ano e meio, 2, o paciente já está estável, já com sua curva de peso estabilizada, de perda de peso, um bom acompanhamento nutricional, sua atividade física. O que a gente observa é que o paciente, antes, com obesidade, ele teria uma gravidez de alto risco, e após o tratamento cirúrgico, o controle do peso, ele vai ter uma gravidez de baixo risco, uma gravidez normal, bastando o acompanhamento, né? Tem que fazer o acompanhamento com o cirurgião, com o seu endócrino, com a nutricionista igualmente, mas ela torna uma gravidez mais segura. A gente indica que o paciente, sugere que o paciente engravide a partir de 1 ano e meio, 2, quando já está estabilizado. É muito comum o paciente ele ter infertilidade no pré-operatório, que é uma das indicações cirúrgicas. Uhum. O paciente tem infertilidade, a gente opera e a gente orienta, olha, você tem que usar algum método anticoncepcional, porque você pode engravidar sim. Ah, mas doutor, eu nunca engravidei, mas você pode engravidar e rapidamente. Com a perda de peso, seus hormônios vão voltar a ciclar de forma normal e você pode engravidar. E acontece dos pacientes que deslizam, não se preocupam e engravidam aí com 3 meses, 6 meses. Não é o aconselhável, né? Tem um comentário aqui do Caio Ribeiro, que é coordenador da nossa cardiologia, né, que um importante controle das comorbidades no pós-operatório, inclusive das comorbidades cardiovasculares, né? Então, que alguns pacientes conseguem suspender antihipertensivo e antidiabético. Obrigado Sim. pela participação aí, Caio. Eu queria agradecer aqui o comentário da senhora Alba, que contou que a filha fez uma cirurgia conosco lá no hospital e está muito bem. E quero agradecer aqui também a todas as pessoas que estão manifestando elogios aqui ao Roberto. Parabéns, Roberto, porque eu estou vendo aqui muita gente te elogiando e muita gente apaixonada, mandando coração aqui para você. Né? Então, assim, realmente mostra a qualidade do trabalho que você vem fazendo, que você vem desenvolvendo aí. Isso é muito bacana. Né? Sim, obrigado. A gente já está caminhando aqui para os minutos finais aqui da nossa live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente tem. A Flávia pergunta sobre polivitamínico após o procedimento. E eu acho que isso aí vai entrar um pouco na questão da dieta pós-operatória, né? No tipo de alimentação. Né? Então, você pode comentar um pouquinho? Sim, sempre o acompanhamento com o nutricionista, isso é fundamental. Após a cirurgia bariátrica, a gente orienta que o paciente faça o uso de um polivitamínico diário. No caso do bypass, onde a gente faz um desvio intestinal, a gente tem uma redução dessa absorção. E até mesmo no caso da sleeve, mesmo não mexendo na parte intestinal, o paciente ele tem uma ingesta reduzida de alimento e, consequente, ele poderia ter uma redução da sua absorção de vitaminas.
Então a gente orienta o paciente a tomar um polivitamínico diário pela manhã. E no nosso acompanhamento com o multiprofissional, nós vamos avaliando caso a caso se precisa ou não de um outro suporte ou não, né? Dessa E reposição. tem mais uma pessoa perguntando quanto tempo depois da cirurgia pode voltar ao trabalho. Tá. A cirurgia acontecendo por videolaparoscopia, igual foi perguntado o tempo de internação, e eu disse que ficam internados a Então, grande maioria. aproveita e comenta quanto tempo demora a cirurgia por videolaparoscopia, porque Tá, já apareceu algumas vezes essa eu vi pergunta ali. aqui. Por videolaparoscopia é uma cirurgia rápida. É uma cirurgia que vai durar em torno de 1 hora. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, para aproveitar o gancho aí, muito relacionado ao peso do paciente no pré-operatório. O paciente que engorda antes da cirurgia, ele pode descompensar suas comorbidades e ele piora uma gordura que a gente chama de gordura visceral, gordura intraabdominal, gordura do fígado, da esteatose. Isso torna a cirurgia mais trabalhosa. Mais tempo de anestesia, mais tempo deitada na mesa de cirurgia. Isso pode ter uma recuperação mais demorada intra-hospitalar, tá? Mas o procedimento cirúrgico em torno de 1 hora. O paciente que emagrece antes da cirurgia, que é muito interessante, ele torna a cirurgia mais rápida, mais fácil. Então é melhor para o paciente também. Aí a gente pensa, internado no hospital 1 dia, 2 talvez. E já recebe alta com orientação de fazer caminhadas, né? E isso ajuda muito na sua recuperação. Caminhar bastante, previne complicações tipo trombose, embolia pulmonar, hidratar. O retorno à atividade de trabalho, normalmente 15 dias. Depende muito do que o paciente faz. Se envolve esforço físico, trabalho ou não, se é um paciente que vai voltar a trabalhar somente sentado, do que ele vai trabalhar, com o quê, como, carga horária, liberdade que ele vai ter para seguir a dieta. Eu já tive pacientes que operei, advogados que com 3 dias tiveram que ir no fórum e foram tranquilos, sem nenhum problema, rápido foram, fizeram o que tinham que fazer e voltaram. Pacientes que com 1 semana retornaram já para a faculdade, desde que não carreguem peso e sigam a dieta bonitinho, sem nenhum problema. Mas normalmente 15 dias. Tem uma pergunta que eu acho interessante aqui, que foi sobre o superobeso, né? Então, queria que você esclarecesse o que é superobeso, e a pergunta foi quando está indicado uma cirurgia de imediato no superobeso sem a perda de peso prévia? Tá. Superobesidade, vamos lembrar das classificações, então, grau 1 de obesidade acima de 30, acima de 35 obesidade grau 2, acima de 40 obesidade grau 3, ou chamada de obesidade mórbida, acima de 40. Mas quando o paciente chega ao IMC de 50, ele pula de classificação, ele entra na classificação de superobesidade. Tá, e o que tem essa classificação de superobesidade? É um peso muito grande, excessivo para o funcionamento, a fisiologia do organismo do paciente. Então isso vai aumentar os seus riscos de complicações. E aí eu sempre peço, a gente sempre pede para esse paciente perder peso antes da cirurgia, tentando sair dessa classificação de superobesidade para melhorar a sua fisiologia do organismo, respiratória, cardiovascular, e ter uma boa recuperação, diminuir por consequência, vai diminuir a sua taxa de complicações, né? Bom, quando o paciente tem um grau de superobesidade, pode ser que ele tenha uma indicação no seu risco cirúrgico anestésico de ir para o CTI. Num período desse que a gente está vivendo, não é uma boa ideia que o paciente vá para o CTI. A gente tenta evitar isso ao máximo. Então, mais um motivo para esse paciente emagrecer antes da cirurgia e sair dessa indicação de CTI no pós-operatório. Quando que eu vou pensar numa indicação de imediato? Esse paciente tem que operar. Na verdade, todo paciente com obesidade com indicação cirúrgica 35 ou 40, pensando na pandemia onde ele está sobre um risco, eu devo operá-lo quanto antes. Não vou ficar esperando, não. Eu vou fazer o máximo, minha equipe multidisciplinar vai fazer o máximo
Entro, às vezes, com medicamentos pré-operatórios para tentar baixar ao máximo esse peso, tentar tirar ele da superobesidade. Mas conseguimos fazer o pré-operatório todo, cirurgia, para a gente tentar tirar ele do grupo de risco o quanto antes. Tá certo. A gente está caminhando para o final aqui. Tem mais uma pergunta que é a faixa etária a ser considerada limite para cirurgia. Existe aí um intervalo mínimo e máximo de idade aí para o procedimento? Se eu for pensar na cirurgia bariátrica por convênio, os convênios hoje autorizam a partir de 18 até 65. O convênio vai autorizar aí, de 18 até 65. Fora convênio, a gente vai avaliar junto com o médico assistente. Então, a gente pode operar o paciente adolescente acima de 16 anos? Sim, tem uns critérios da sociedade para isso. Desde a avaliação do pediatra, vai ter que ter um laudo do pediatra, idade óssea e tudo mais. Mas o convênio não daria essa cobertura. Acima de 65, poderia operar um paciente? Sim. Se eu tiver uma avaliação do cardiologista, uma indicação do endocrinologista, mostrando que o paciente está bem e vai suportar a cirurgia e ter um bom resultado, um bom benefício com a cirurgia. Então, a idade a gente se prende mais quando está falando de convênio, 18 a 65. Fora disso, a gente avalia caso a caso. Tá ótimo. Ô, Roberto, queria agradecer a sua presença aqui, agradecer todas as pessoas que nos assistiram durante essa 1 hora que a gente conversou. Quando o papo tá bom, né, Roberto? Passa rápido o tempo, nem parece que tem 1 hora que a gente está aqui conversando. Eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo que ainda essa semana, no blog do Life Center, vai ter um material completo com informações sobre cirurgia bariátrica e metabólica que foi elaborado aqui com o auxílio do Dr. Roberto Cabezas. E essa live que a gente fez vai ficar disponível também junto com as outras 4 que a gente já, com as outras 3 que a gente já tem lá no IGTV, no nosso perfil. Roberto, muito obrigado, boa noite. Sei que você está de pós-plantão aí, vai descansar agora, ficar com a família e amanhã a gente se encontra lá no hospital. Um grande abraço, um abraço a todos que nos acompanharam. Eu agradeço aí o convite, agradeço a todos que acompanharam e o recado que eu sempre dou para os pacientes pós-operatórios de bariátrica, vamos manter o foco, gente. Acompanhamento multidisciplinar e atividade física para sempre. Isso, teve gente que falou que você puxa a orelha aqui, viu? Gostei. Eu puxo, não, eu arranco, às vezes eu arranco. Então, boa noite, gente. Tá, Jóia, boa noite. Obrigado, até logo. Tchau, tchau.